Será que numa reunião de uma igreja, o Espírito Santo ele pode tomar posse de uma pessoa a ponto dele começar a perder o controle daquilo que ele fala e começar a disparar palavras sem ter controle e alegar que o Espírito Santo está usando ele para isso? É isso que nós vamos ver pensando em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32, que diz: "Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas." Quando nós olhamos para o versículo 33, o próximo versículo vai dizer: "Porque Deus não é Deus de confusão." Então, é muito simples nós podermos complementar esse quebra-cabeça. Os profetas devem conter os seus próprios espíritos, porque senão eles vão causar confusão na igreja. Por isso que eles podem conter o seu próprio espírito. Mas como que essa confusão poderia acontecer numa igreja naqueles tempos? Se nós vamos para o versículo 30 e 31, antes de chegar no versículo 32 em questão, nós vamos perceber que poderia vir uma revelação de Deus para alguém que estava assentado enquanto alguém estava ministrando na hora daquela reunião. Enquanto alguém está profetizando, talvez poderia vir uma revelação para um profeta que estava sentado. Só que esse profeta, ele tinha controle de si mesmo para poder esperar que com que aquele outro pudesse terminar. A Bíblia nos diz que quando isso acontecer, cale-se o primeiro e o outro então vai poder falar. Então é possível que os profetas, numa reunião, ainda que recebam uma revelação, segundo a palavra de Deus, eles podem conter o seu próprio espírito para que isso não possa trazer confusão. Imagina se algum profeta está falando e uma profecia vem sobre algum dos profetas naquele tempo e ele começa a atropelar o outro que está falando por cima daquilo que ele está falando. Isso causaria uma confusão. Então Deus não é Deus de confusão. Ele não vai te dar um poder sobre a sua vida que vai fazer você falar desenfreadamente num lugar, atropelando as pessoas que estão ali, porque o Espírito Santo mandou. Então é muito importante nós percebermos isso, porque no meio das nossas igrejas que nós vemos hoje em dia, é muito comum você perceber alguém que começa a falar disparadamente e disse que é o Espírito Santo, mas ele interrompeu todo mundo. Mas a Bíblia nos diz que tem que ser um depois do outro. Será que é o Espírito Santo mesmo que está agindo dessa forma nessas reuniões?